estamos aqui de volta, o programa História da Gente. Uma alegria imensa poder falar com você na sua casa. Agradecendo primeiramente a Deus por essa rica oportunidade de estarmos aqui vivo para contar histórias maravilhosas. A Rede Super de Televisão por ser esse canal para levar até a tua casa aí essas histórias lindas. E a Igreja Batista da Lagoinha por nos inspirar e nos levar a conhecer pessoas tão lindas e maravilhosas quanto as que passam por aqui. O programa História da Gente hoje tem uma história maravilhosa. Pastora Maria da Penha. Eu estive na igreja dela, irmãos. Imagine um jardim encantado, lindo, maravilhoso. Foi o que eu encontrei por lá. E eu não podia ficar com isso só para mim. Eu trouxe para vocês também. Com vocês, a minha querida irmã, Pastora Maria da Penha. Ei, querida, que satisfação falar com a senhora. Prazer é todo meu, né? Alegria minha do senhor ter ido lá conhecer a sede, né, da nossa igreja, onde tudo começou, né? Mas agora eu estou olhando lá a igreja de Jaboticatubas. Que bacana. Que foi fundada também, né, com esse objetivo de semear a palavra de Deus, né? E o dia que o senhor foi, eu não estava. Fiquei sabendo que foi uma bênção. Os jovens ficaram maravilhados, né? Mas que bom que o senhor esteve lá. Mas agora vamos aguardar lá em Jaboticatubas. Fique à vontade, estarei à disposição para ir e muito orgulhoso e honrado de ir lá. E para a igreja do Lar de Minas não ficar assim, né? Aciumada, o senhor vai no Lar de Minas também. São 3 igrejas, né? Ô, glória! Para a glória de Deus. Olha, isso que me motivou, sabe? Porque quando eu estive lá, me falaram assim, a pastora, ela já está gerando uma nova igreja. Agora a 4ª. A 4ª igreja. E eu falei assim, não, mas eu quero também conhecer de onde veio a história. A senhora é da onde, como é que começou, como é que foi a infância. Vamos lá, a senhora é de qual cidade, de onde a senhora veio? Eu nasci em Simonésia, Minas Gerais. Sim. Nasci em 1940. Que bênção! Sou novinha, sou de 40. E desde muito nova eu servindo a Deus, da minha maneira, porque eu não conhecia a verdade, né? A minha família, minha avó descendente italiano, né? Então, ela tinha idolatria, né? Muita idolatria. E ali fui contagiada pela minha avó, né? Com as igrejas da minha avó. E comecei a servir a Deus muito pequena ainda, né? E para a glória de Deus, né? Foi feito assim, na ignorância, porque eu não conhecia a verdade. Mas a minha história mudou mesmo depois que eu conheci a verdade. Oh, glória! Há 30 anos atrás, né? Eu me aposentei no Estado como diretora de escola, né? Que legal! E ali na aposentadoria eu não tinha, assim, uma intenção de viver muito tempo, porque eu tinha câncer no intestino. É mesmo? Então, um certo dia eu fui a uma igreja evangélica e com a minha filha Jaina, ela é pastora também. Glória a Deus. Então ela me convidou, mãe, vamos à igreja que hoje vem uma missionária que tem dom de cura. A senhora vai ser curada. E eu falei, eu não posso ir, porque o padre Pige vai ficar bravo comigo, porque eu já ajudo ele há quantos anos? Ajudando o padre Pige, grande figura, no bairro 1º de Maio, ajudando a cuidar daquelas famílias carentes, né? Como eu disse para o senhor, nós dois, eu e o padre Pige, fundamos a igreja, a escola de 2º grau lá, no lugar carente. Sim. E mesmo doente, com câncer no intestino. E nessa noite, eu recebi o convite da minha filha e fui à igreja. Chegando lá, a missionária disse, tem uma senhora aqui que vai ser curada hoje. Eita, glória! Eu não conhecia a verdade, eu disse para minha filha, esse povo adivinha? Ela disse, não. Ela tá inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E a senhora vai conhecer o Espírito Santo de Deus?
a senhora crê que a senhora vai ser curada? Eu falei, eu creio. E se ela orar por mim, né? Eu falava rezar por mim, né? E nessa noite eu conheci Jesus. Oh, glória. Ela me chamou lá na frente. Falou, a senhora está sendo curada de câncer. Esse é o meu maior testemunho, além dos demais, né? Sim. Então, a barriga enorme. Eu vivia muito no hospital Ipseng, tratando do intestino. Mas naquela época, há 30 anos atrás, ninguém falava de câncer, né? Os médicos não falavam com os pacientes, né? Então, eu fiz o tratamento e tudo. Mas naquela noite eu fui curada. Eita, glória. Naquela noite eu fui curada. Pela manhã, o câncer ficou todo no vaso sanitário. E nunca mais eu tive nada. Glória a Deus. Foi um testemunho de uma noite para o dia eu fiquei curada. Eu me interessei a conhecer mais, aprofundar mais, estudar mais, né, a palavra de Deus. E eu fiquei maravilhada. Fui ao pastor da igreja onde eu fui, recebi essa oração de cura. Falei, o que eu faço para entender como vocês entendem? Para que as pessoas fiquem curadas, como eu fiquei. Ele pegou uma Bíblia e falou para mim, a senhora vai conhecer de capa a capa a palavra de Deus. A senhora vai fazer melhor do que a missionária fez. E eu pensei, como que eu vou me desligar agora do Padre Pígio, porque ele me ensinou tanta coisa. Até hoje eu estou usando dos ensinamentos dele. As construções que o senhor viu lá, todas foram feitas sem engenharia. Eu mesma que traço. É mesmo? É, o prédio do seminário, a escola das crianças, a igreja, a casa das viúvas. Depois nós vamos falar da casa das viúvas lá. Amém. Então, eu fui curada. Me interessei a conhecer melhor a palavra de Deus. Nessa época, eu já tinha terminado pedagogia, o curso de pedagogia, na Igreja Católica. Então, eu comecei a estudar a palavra. E a vontade ia, a cada dia mais, de servir o Senhor. E uma noite eu tive um sonho. Eu tive um sonho uma noite que o Senhor me entregando, bem, eu vou te dar esse sítio é seu. E eu fiquei contemplando o sítio, e eram 2 galpões enormes, mas não tinha janela e nem porta. E falou, esse sítio é seu. Isso num sonho. Então, pela manhã, eu falei para o meu marido, nós ganhamos um sítio essa noite. Eu sempre tive uma fé muito forte, muito viva no meu coração. Glória a Deus. E ele disse para mim, mas aonde que é esse sítio? Não, nós vamos procurar. E por alguns domingos nós saímos, eu, ele e meu filho, fomos procurar o sítio. Naquela esperança de encontrar aquele lugar. Sai da tua tenda, especificamente aquele lugar que foi me mostrado. Aí, um domingo, meu filho disse, mãe, vamos ao campo de futebol, lá no Jardim Encantado. A senhora vai fazer um churrasco para nós lá. Mas os planos do Senhor, ele não pode ser frustrado. Era para mim conhecer o sítio. Olha só. Eu falei, meu filho, mas eu não sei fazer churrasco. Ele disse, não, a senhora vai para comer o churrasco. Quem vai fazer sou eu. Eu fui com ele. E lá, no campo do AIC, né, que tem até hoje lá no Jardim Encantado, esse campo, né, eles jogaram bola e tudo. E ele jogando a bola, perguntou um senhor, falou, o senhor sabe onde tem um sítio aqui que vende? Ele falou, eu sei. Tem uma granja ali embaixo que o cara está vendendo. Aí terminou o futebol, nós comemos o churrasco e eu fui para lá. Quando nós chegamos lá, eu falei, é aqui, meu marido, o sítio é esse aqui. Ó. Olha só. E tinha um ponto de referência, era um pé de limão com um banquinho embaixo. Eu falei, vamos lá para ver se tem esse pé de limão. Nossa. Aí nós descemos do carro e o homem acompanhou, o empregado do dono.
Nós fomos lá. Olha o banquinho aqui que eu assentei com o Senhor. Debaixo do pé de limão. É esse sítio mesmo. Esse lugar todo aqui, ó. Deus me deu esse lugar. E aí meu marido falou, Penha, mas isso aqui deve ser muito caro. Falou, mas Deus é dono do ouro e da prata, meu marido. E aí, nós encontramos com o proprietário. E ele falou para mim assim, a senhora é de onde? Fez igual você. De onde você veio? Simonelli, você é parente dos Bahia? Eu disse, sou parente dos Bahia. Aí ele usou aquele termo antigo, ele falou assim, para os Bahia eu vendo esse sítio até por R$1.000 por mês. A senhora pode dar 1.000 por mês? Aí eu fechei o negócio na hora. Outra glória! Aí, era uma granja mesmo, né? Tinha muita galinha, muito pintinho. Ele falou assim, eu vou tirar isso tudo dentro de uma semana e entrego para a senhora. E ele me vendeu, pagando 1.000 por mês. Aquele terrenão que você viu lá todo. Meu Deus! E ali nós começamos. E eu era pastora da igreja Getsemane. Quem me ungiu foi o meu pastor querido, Jorge Linhares. Sim. Né? Homem sábio, inteligente. Amém. Né? E quando ele me ungiu, eu falei, pastor, mas não está na hora, eu ainda faço o nome do Pai. Ele falou assim, ele falou, mas a senhora não vai fazer mais, não. A senhora vai nos ajudar aqui e a senhora vai pegar um culto. Eu falei, gente, que responsabilidade, né? Pegar um culto aqui a segunda-feira. A senhora vai pôr o nome no culto. Esse culto vai chamar Tarde da Esperança. E ali eu fiquei, uns tempos com ele, né? Trabalhando com os pastores. Ganhamos muitas almas para o Senhor ali. Dona Clara. Amém. Ali no Dona Clara. E um dia, um certo dia, o Senhor falou no altar comigo, hoje é seu último dia aqui. E a igreja estava cheia, plena segunda-feira. Hoje é seu último dia, eu olhei para os levitas, aquele povo que estava ali comigo toda segunda-feira. Pensei, como eu vou deixar esse povo? Aí o Senhor repetiu, hoje é seu último dia. E eu aprendi a ser obediente, né? Aí terminou, eu fui lá na casa do pastor, ele estava viajando, eu falei com o co-pastor, falei para ele, hoje é meu último dia, mas a senhora não pode fazer isso. Falei, mas o meu Deus falou para mim, que é o último dia hoje aqui, eu não posso voltar. E era para mim começar lá, né? E daí, uma semana, eu completei 60 anos e convidei os pastores, meus amigos da Getsemane, eles foram lá. Fizeram um culto em ação de graças aos meus 60 anos. Ali nós já tínhamos limpado o galpão, tinha limpado tudo, pintamos. O telhado era de amianto, nós pintamos o telhado, fizemos um salão daquele galpão. E ali, naquele dia, os pastores foram e falaram assim, pastora Penha, isso aqui vai ser uma célula. Nós começamos ali, como uma célula. Aí depois, eu voltei à igreja, pedi para caminhar com minhas próprias pernas. Eles falaram, não, a senhora já está caminhando. Aí começamos e estamos ali. Cada dia uma pessoa pregava e falava, a senhora pode esticar as tendas, estenda as tendas. Aí foi estendendo. Hoje eu estou aguardando a 4ª igreja, em Lagoa Santa. Glória a Deus. E nós estamos aí, na seara, trabalhando com amor, muita dedicação, muitas vitórias, né? Tem lutas, tem.
Mas todas elas o Senhor passa conosco, né? Passa. Passa conosco. Como Ele passou com Sadraque, Mesaque, Abednego. Ele passou com eles ali. E ficou registrado na palavra de Deus aquela passagem. E eu creio que Deus está registrando também o nosso dia na presença dEle. O que nós estamos fazendo? Nós vamos prestar conta um dia. E eu pretendo chegar à presença do juiz, do grande juiz, que é o nosso Senhor, o grande eu sou, apresentar alguma coisa, o que eu pude fazer, né? Uma história, eu tenho vários testemunhos, pastor, mas esse aí é o início de tudo. Então, olha que muita gente está começando a encerrar o ministério, a senhora começou o ministério. E aí? Que diferente. 60 anos. Com 60 anos. Hoje eu tenho 82. 82 anos e eu tive notícia, só está mais forte do que os pastores que estão lá, de 20. Eles é que falam isso aí, os dois são pastores aí, lá. Eles falam assim, ela tem mais energia do que nós e tal. Mas, pastora... Minha nora começou a dirigir para mim, me levar nas igrejas e levar visitas. É o trabalho pastoreio, né? Ela falou assim, não dou conta, não. Acompanhar a senhora, não. Falou com meu filho, sua mãe precisa de 2 ou 3 motoristas. Porque hoje eu não dirijo mais. Sim. Eu não renovei a carteira, né? Mas eu tenho pessoas que dirigem para mim, graças a Deus. Glória a Deus, amém. Mas eu queria que a senhora deixasse uma palavra também de ânimo para muitos ministérios que estão desacreditados deles mesmos. Não é as pessoas que desacreditam, é o próprio pastor que está desacreditado. Minha esposa, ela inspirou muito na senhora, ela fala assim, aqui em casa eu quero fazer uma obra igual àquela igreja que a gente foi. Olha que maravilha. E aí eu queria que você deixasse uma palavra de inspiração para essa turma. Eu olho para você ou para lá? Pode fica à vontade, tem essa câmera ali. Ali tem uma câmera. Tem. Bom, eu quero incentivar as pessoas a trabalhar para o Senhor. Amém. É para isso que nós nascemos, né? É para isso que Ele nos fez em imagem e semelhança dEle. Para fazer o trabalho que Ele nos orientar. Porque eu só trabalho na orientação do Senhor. Amém. Não é? A orientação do homem, ela é válida até certo ponto. Mas, sem a direção de Deus, nós não podemos, né? Nós não temos condição de fazer nada sem a direção de Deus, né? Então, eu quero incentivar as pessoas que nunca é tarde para servir o Senhor. Mas servir com excelência. Não é, eu vou servir a Deus, eu vou abrir uma igreja, eu vou... Não, não é assim. A igreja eu não abri, a igreja nasceu naquele lugar. Glória a Deus. Eu e meu marido, nós começamos ali com lutas, muitas vitórias, mas muitas lutas. E sempre no final do culto a gente dava as mãos. Penha, vamos orar. Né? Senhor, essa igreja está nascendo aqui. Mas que ela possa crescer, que ela está nascendo no amor, simplesmente no amor. Condições nós não temos, mas o Senhor é dono de tudo. E o Senhor vai fazer o crescimento dessa igreja. E quando nós começamos ali, nesse galpão, as pessoas chegavam de chinelo de dedo, porque ali não tinha asfalto, era terra. E o banheiro ficava todo sujo, porque a gente limpava, chegava, estava até cheirando, mas daí a pouco o banheiro ficava sujo de entrar e sair, com os pés, né, de terra. Então é essa luta que eu falo, a gente limpava e meu marido, no início, ele comprava costela de boi e fazia o sopão para o povo. O povo era muito necessitado.
E isso eu gosto de deixar claro para as pessoas, que vale a pena servir a Deus com amor. E meu marido fazia os panelões de sopa. E a gente, depois do culto, a gente alimentava o povão com aquela sopa. E eles saíam tão felizes dali. E nós orando, sempre orando. E eu levava do Dona Clara o carro cheio de roupa, de doações, calçado, e eu levava para lá. E lá eles catavam, cadê o par desse sapato? E essa roupa e tal. Hoje, eles se vestem melhor do que eu. Glória a Deus. Hoje eles calçam tênis importado que eu nunca pus no meu pé. Um tênis importado. As mulheres se vestem como se tivesse numa festa mesmo. A festa é do Senhor Jesus. E nós temos que colocar a melhor roupa para ir. Mas eu vejo elas assim e falo, poxa, mas você está linda demais, né? Então, eles hoje, se o senhor perguntar lá no meio quem paga aluguel, é difícil encontrar. Todos têm a sua casa e seu carro. Todos eles têm casa e carro. Amém. Tá aí os pastores que não me deixam mentir. Então, vale a pena servir a Deus. Vale a pena, mas sirva com o coração, não para mostrar, né? Não para mostrar. Eu tive um pouco de temor de vir aqui hoje, né? Que eu não gosto de ficar mostrando o que eu faço, né? Porque o Senhor reconhece o que a gente faz. Sim. Às vezes o homem não me dá nada, mas Deus me dá tudo. Amém. Tudo. Ontem, na hora do culto, a igreja cheia, aí desce uma profeta e vem me trazer a profecia que eu havia pedido à noite. Ela me trouxe ali na hora do culto. Eu te ouvi, filha. Eu estou cuidando de ti. Isso é gratificante para quem está iniciando, né? Faça com amor a obra de Deus, porque vale a pena. O galardão vem. E não demora como demorou para Abraão, não. Ele vem no dia seguinte. Como eu fui curada no dia seguinte, porque Deus tinha um propósito na minha vida de fazer essa obra. Amém. Agora Ele está levantando pastores na minha igreja. São 25 pastores que ali tem. Mas eles atendem Lar de Minas, Jaboticatubas e ali daqui a pouco vai atender Lagoa Santa. Em nome de São os pastores que eu ungi com muito temor de Deus. Depois de muitos anos trabalhando ali comigo, de entender o que é a obra de Deus. Não é para aparecer, é para fazer. Não é porque você tem, é o que você é. Então, eu estou ali. E quero incentivar as pessoas. Quero conhecer a sua esposa. Quero que você leve ela lá. Levarei. Leva para a gente orar juntos. Amém. Leva. Então, eu quero incentivar as pessoas a fazer o de melhor para Deus. Que faça com excelência. Porque não é para o homem, é para Deus. Quando você faz por excelência, você quer fazer o de melhor, não é assim? Verdade, é verdade. Você está fazendo o de melhor, né? Apresentando as pessoas que são daqueles discípulos que Jesus ali orientou os 12, nós somos descendentes deles. Nós pegamos uma rapinha ali, ó, uma raiz, né? É aquela música, só quem tem raiz, né? Eu gosto muito daquela música. Eu digo que se você for lá, se canta essa música para mim, só quem tem raiz. Amém. É, incentivar os meus pastores, viu? Amém. É. Então, um dia que eu estava ali, limpando o tal de galpão, que eu contei a história, Deus me deu um corinho. E eu queria cantar esse corinho aqui. Pode. Então, nós Se é que tem tempo. Nós estamos terminando aqui, nós vamos terminar ouvindo o corinho da senhora. Faltam alguns minutinhos para encerrar. Se tem tempo, né? Tá. Gente, a história da gente é isso aí. Nós vamos encerrar com ela ministrando esse corinho. E eu vou falar para vocês, que aula que eu estou tendo aqui hoje. Você também na tua casa está tendo essa aula. Porque a Bíblia manda a gente aprender com os sábios. Estou aqui. Pastora, para encerrar esse programa lindamente,
eu queria que a senhora encerrasse cantando o corinho, em nome de Jesus. Fique à vontade. São vários corinhos que o Senhor me dá, né? Para a honra e glória de Deus. Nós temos um minuto. Quando eu estou tomando café, ele me dá um corinho. Entende? Só corinho, eu não sou cantora, eu não sou levita. Mas ele me dá para cantar para os meus filhos, e todos os meus filhos sabem o corinho que Deus me dá. E esse dia eu estava com a cavadeira furando um buraco. Meu esposo estava longe consertando a cerca, lá no galpão que Deus me deu. Eu furando um buraco ali para colocar a cerca, né? Para dividir com o vizinho. E o sol muito quente, o Senhor veio e falou para mim, nitidamente como nós estamos conversando. Só não vi o Senhor, mas eu ouvi a voz nítida de perto. Para com esta peleja. Aí eu parei, olhei. Quem falou? Ninguém falou. Aí peguei a cavadeira, aquela cavadeira de 2 bocas, para furar o buraco. Aí o Senhor falou, para com esta peleja. Aí eu parei, encostei a cavadeira e virei para o meu marido lá embaixo. Arlindo, você está falando comigo? Ele disse, não. Falei, não. Então venha cá. Aí ele chegou, nós assentamos no banquinho debaixo do pé de limão. E o Senhor falou, abre a Bíblia em 2 Crônica 20. O que estava escrito lá? Nessa peleja não tereis que pelejar. Amém. Aí o corinho é esse. Nesta peleja não terei que pelejar, porque o Senhor pelejará por mim. Estou de pé e vejo a solução, vejo o meu Senhor estender-me tua mão. Estou de pé e vejo a solução, vejo o meu Senhor estender-me tua mão. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, não terei que pelejar. Aleluia, aleluia. Agindo Deus, quem impedirá? Aleluia, aleluia. Agindo Deus, não terei que pelejar. Que Deus abençoe. Fique até o próximo programa, assim Deus permitindo, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço.